Entre todos os personagens da Bíblia, poucos carregam uma história tão profunda, dolorosa e ao mesmo tempo inspiradora quanto Jó. Um homem descrito como justo, íntegro e temente a Deus, mas que passou por provações tão intensas que colocariam qualquer coração à prova. Hoje vamos mergulhar na vida de Jó, entender quem ele era, por que foi testado de forma tão severa, como reagiu diante do sofrimento, e o que sua história pode nos ensinar para os dias de hoje. Quem era Jó? A Bíblia apresenta Jó como um homem íntegro, reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Ele vivia em Uz, uma terra localizada provavelmente na região da Arábia. Jó era próspero. Tinha uma grande família, milhares de animais, muitos servos, e era considerado o homem mais importante do Oriente. Mas, mais do que riqueza, Jó tinha algo que o diferenciava: um coração sincero. Diante de Deus, ele sacrificava e intercedia por seus filhos constantemente, preocupado com a comunhão deles com o Senhor. Jó não era apenas rico em bens, mas também em fé. O cenário espiritual. O desafio de Satanás. O livro de Jó revela algo surpreendente: uma conversa nos céus. Satanás aparece diante de Deus e acusa Jó de ser fiel apenas porque tinha uma vida próspera. Ele insinua que, se Jó fosse privado de suas bênçãos, abandonaria a fé. Deus, conhecendo a integridade de Jó, permite que Satanás o teste, mas com limites. Primeiro, Satanás pode tocar em seus bens e família, mas não em sua vida. Esse é o pano de fundo para uma das maiores histórias de sofrimento e perseverança já registradas. As perdas de Jó. O teste começa. De um dia para o outro, a vida de Jó muda radicalmente. Mensageiros chegam trazendo notícias terríveis. Seus bois e jumentas foram roubados, suas ovelhas queimadas por fogo do céu, seus camelos levados por saqueadores e seus servos mortos. E por fim, a notícia mais devastadora: todos os seus filhos morreram em um acidente quando um vento forte derrubou a casa em que estavam reunidos. Imagine a dor de perder em um só dia tudo o que construiu, inclusive os filhos amados. Qual foi a reação de Jó? Ele rasga suas vestes, se prostra em terra e declara: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mesmo em meio à dor, Jó não blasfemou contra Deus. O corpo de Jó é ferido. Satanás não se conforma. Recebe permissão de Deus para tocar na saúde de Jó, mas não em sua vida. Então, Jó é ferido com úlceras terríveis da cabeça aos pés. Sua dor era tão intensa que ele se sentava sobre cinzas e usava cacos de cerâmica para coçar as feridas. Nesse momento, até sua esposa, desesperada, diz: Ainda conservas a tua integridade. Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó responde: Falaste como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Mesmo debilitado, Jó não pecou contra Deus com seus lábios. O confronto com os amigos. 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, vêm visitá-lo. Ao vê-lo, mal conseguem reconhecê-lo e choram junto dele. Durante 7 dias e 7 noites, permanecem em silêncio. Tamanha era a dor que presenciavam. Mas depois começam a falar, e suas palavras, em vez de consolar, acusam. Eles acreditam que Jó só poderia estar sofrendo porque havia pecado gravemente. Na mentalidade deles, o sofrimento era consequência direta da culpa. Jó, no entanto, defende sua integridade. Clama a Deus, expressa sua dor, chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento, mas nunca amaldiçoa o Criador. Esse diálogo longo, repleto de questionamentos, revela a luta interior de Jó, entre a fé que ainda guarda e a dor que o consome. O discurso de Eliú e a resposta de Deus. Um quarto personagem surge, Eliú, mais jovem que os outros. Ele repreende tanto Jó quanto os amigos. Afirma que o sofrimento pode servir para ensinar
corrigir e moldar o caráter. E então, finalmente, Deus fala com Jó. Mas ele não responde às perguntas de por quê. Em vez disso, revela sua grandeza. Mostra a Jó a imensidão da criação, o controle absoluto sobre o universo e o quanto o ser humano é limitado para compreender todos os planos divinos. A resposta de Deus não explica o sofrimento, mas revela quem ele é, soberano, sábio e digno de confiança, mesmo quando não entendemos o que acontece. O arrependimento e a restauração de Jó. Ao ouvir a voz de Deus, Jó se arrepende por ter falado do que não compreendia. Ele reconhece a grandeza do Senhor e se humilha em pó e cinza. E então algo surpreendente acontece. Deus ordena que os amigos de Jó façam sacrifícios e que Jó ore por eles, pois eles não falaram corretamente sobre o Senhor. Quando Jó ora por seus amigos, Deus restaura sua sorte. Ele recebe em dobro tudo o que havia perdido: rebanhos, servos e bens. Tem novamente filhos e filhas, e vive uma vida longa e abençoada. Jó não apenas recupera, mas experimenta uma vitória espiritual muito maior. Ele conheceu a Deus de perto. Como ele mesmo disse: "Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem." Lições da vida de Jó. A história de Jó nos deixa preciosas lições. A fé verdadeira não depende de circunstâncias. Jó adorou a Deus mesmo na perda. O sofrimento não significa ausência de Deus. Às vezes, é justamente no vale que mais sentimos sua presença. Nem sempre teremos respostas imediatas, mas podemos confiar na sabedoria divina. Perseverança gera restauração. Jó permaneceu fiel e foi recompensado. Deus está no controle absoluto. Mesmo quando Satanás age, ele tem limites estabelecidos pelo Senhor. A figura de Satanás no livro de Jó. O livro de Jó é um dos raros textos bíblicos que mostra Satanás agindo de forma explícita, como acusador. Sua função ali é levantar dúvidas sobre a sinceridade da fé humana. Isso nos ensina algo importante. O inimigo pode atacar nossos bens, nossa saúde e até nossos relacionamentos, mas sempre dentro dos limites permitidos por Deus. Em outras palavras, o mal não é soberano. Ele nunca terá mais poder do que o Criador. Jó como figura profética. Muitos estudiosos veem em Jó uma prévia de Cristo. Assim como Jó, Jesus era justo, sofreu sem culpa própria e foi incompreendido pelos que estavam à sua volta. Jó intercedeu por seus amigos. Jesus intercede por nós diante do Pai. Ambos, no final, foram vindicados e glorificados. Isso mostra que a história de Jó não é apenas pessoal, mas também aponta para o plano maior de Deus em Cristo. A vida de Jó é um lembrete eterno de que a fé é provada no fogo do sofrimento, mas também uma certeza de que, ao final, Deus honra aqueles que permanecem firmes. Que possamos aprender com Jó a confiar, mesmo quando não entendemos, e a dizer: bendito seja o nome do Senhor. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais reflexões bíblicas. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.